Muito bem. Esse vídeo será sobre usurpação e supressão de marca em animais. São os dois últimos crimes aí desse título, antes de entrarmos em dano e outros crimes, nos crimes patrimoniais, nos crimes contra o patrimônio. Na apresentação aí é possível ver que nós temos aí alguns slides, começando exatamente pela usurpação. A usurpação protege o patrimônio imobiliário, principalmente a propriedade móvel em relação a semoventes, e o patrimônio imobiliário, edifício, terrenos, enfim, que é a propriedade imobiliária, sempre no sentido da proteção daquele que está na posse desses bens, ou lá no que se refere propriamente à alteração de marcas de animais, os semoventes, né? Que também é conhecido o crime, quando se faz essa alteração, de abigeado, o furto, não é, com relação à alteração de marcas, realizando então uma fraude. A usurpação é punida com uma pena de detenção de 1 a 6 meses, além da multa. A multa é a característica dos delitos patrimoniais, normalmente ela está presente. O primeiro dos crimes é o crime de alteração de limites. Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo da linha divisória entre as propriedades, com um especial fim de agir, que é de apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. O alheia é outro elemento normativo do tipo penal, porque se alguém tentar alterar algum desses indicativos, do marco, do tapume, enfim, mas sem ampliar a própria propriedade, ainda que acredite que estivesse ampliando, se apropriando de algo que não lhe pertence, não estaria caracterizado o crime, a conduta seria atípica por faltar o elemento normativo pertencer à terceira pessoa. Por isso é muito comum a gente encontrar, tanto na doutrina, mas principalmente na jurisprudência, algumas disputas de propriedade por pessoas que têm, estão enganadas e têm, por alguma razão, ligação com o imóvel, uma sucessão hereditária, por exemplo, e há uma confusão entre eles sobre efetivar essas divisas e, por vezes, podem estar confundindo serem mesmo proprietários ou não, e aí poderia haver um erro essencial, um erro quanto a elementos do tipo de ser a coisa alheia, porque se a pessoa vai mudar porque acredita que é sua, nós e realmente necessitamos de perícia, faltaria aí o elemento subjetivo em relação a querer se apropriar daquilo que não é seu. Para ser o crime de alteração de limites, ele tem que estar consciente da ilicitude de se apropriar daquilo que não é seu, porque é uma coisa imóvel alheia. E isso é muito importante. Normalmente, nesses casos em que há essa confusão de sucessão hereditária e alguém é acusado de alteração de limites, normalmente a disputa, as provas a serem formalizadas para permitir a condenação por esse crime diz respeito à demonstração do elemento subjetivo, querendo se apropriar daquilo que não é seu e não defender o que é seu. Isso é importante. Também temos, no parágrafo 1º, ainda que nesse mesmo sentido, a equiparação a esse crime de usurpação, a usurpação de águas. E a conduta definida é o núcleo, não é? As condutas nucleares desse dispositivo desviar ou represar em proveito próprio ou de terceiro águas alheias. Águas alheias. Nós temos uma classificação de águas públicas e águas privadas. É importante a gente saber fazer esta distinção, porque se são águas públicas, são águas alheias. Ou se, porventura, são águas particulares, mas de uma outra propriedade, que está delimitado, uma lagoa que tem a sua delimitação dentro de uma propriedade, o proprietário do imóvel vizinho vai lá e de lá desvia a água dessa lagoa trazendo para sua propriedade, seria exatamente águas alheias também, e isso caracterizaria o crime. E da mesma forma da explicação anterior, sendo um elemento normativo, ser alheia a estas águas, serem águas comuns, pertencer à União, município
o Estado, enfim, ou a terceiro, a uma propriedade imóvel de terceiro, é importante para a caracterização desse crime, porque o represamento ou desvios de águas privadas pertencente ao próprio imóvel é, obviamente, conduta atípica. Então, nós temos aqui um especial fim de agir que deve estar presente, que é realizar essas condutas de desviar ou de represar em proveito próprio. Em proveito próprio para caracterizar o crime. Não basta apenas, então, o desvio ou o represamento. No Código de Águas, que ele é de 1934, muito se já buscou atualizar, mas é de 34 ainda esse decreto, ele vai dizer o que são águas públicas de uso comum. Vejam que o próprio português utilizado ainda são termos que já tiveram uma atualização, uma modificação na nossa língua portuguesa. Mas, basicamente, são públicas e de uso comum, os mares territoriais, nos mesmos incluídos aí os golfos, baías, enseadas e portos, correntes, canais, lagos, lagoas, navegáveis ou flutuáveis, as correntes de que se façam estas águas, as fontes e reservatórios públicos, as nascentes, quando forem de tal modo consideráveis que por si só constituam o que se chama caput fluminis, os braços de quaisquer correntes públicas, desde que os mesmos incluam aí na navegabilidade ou flutuabilidade. Por outro lado, no mesmo Código de Águas, águas privadas são, basicamente, são dois dispositivos que tratam delas, que não se compreendem, então, diz aí no parágrafo 3º, na letra B, do artigo 2º, que era aquele exatamente artigo que nós víamos aqui anteriormente, correntes, canais, lagos, lagoas navegáveis ou flutuáveis, da letra B, diz que são, não, aí se incluem os lagos ou lagoas situadas em um prédio particular, ou seja, que estão delimitados, estão dentro de uma propriedade particular, portanto, dentro dos seus limites e de definição da própria propriedade, são águas privadas, não é? E, portanto, cercado exclusivamente por este imóvel, assim por diante, e diz, quando não sejam alimentados por alguma corrente de uso comum, não é? Um córrego ou algum tipo de curso d'água que vá lá encher essa lagoa. Normalmente a nascente é ali dentro mesmo, da própria propriedade, para poder ser considerado particular. E no artigo 8º diz que são particulares as nascentes e todas as águas situadas em terrenos que também sejam privados, quando as mesmas não estiverem classificadas entre as águas comuns de todos, ou então tem a classificação de águas públicas ou águas de uso comum. Essas são particulares. Então, é importante ter estes conceitos presentes para poder compreender o crime de usurpação de águas. Aqui trouxe um acórdão de outubro do ano passado, 22 de outubro de 2019, tratando de usurpação de água pelo Tribunal de Justiça, e é interessante este acórdão, por quê? Porque ele faz um cotejamento ou uma distinção entre o furto de água potável, qualificado, no caso concreto, qualificado pelo concurso de agentes, não é? Por meio de uma ligação clandestina para a obtenção dessa água, portanto é um furto de água, mediante fraude, não é? E que aqui vai ser feita a distinção em relação à usurpação de água. Diz o acórdão que a água só é bem imóvel, público e de uso comum do povo, enquanto não destacada do leito do rio, porque o rio são águas de uso comum e por onde naturalmente ele flua vai poder beneficiar todos que tiverem acesso. Contudo, depois de captada essa água e canalizada para a rede de distribuição pública, passa a ser de propriedade da empresa concessionária, no caso de Franca, a Sabesp, que é responsável pelo serviço público de fornecimento de água às residências, às empresas, às indústrias e assim por diante. Então, o desvio, uma ligação clandestina, o desvio, uma derivação dessa rede de água pública para consumo, sem o registro, sem a medição, por isso, ligação clandestina, na verdade, vai caracterizar furto, não é? Vai caracterizar o crime de furto e não o de usurpação
de águas. Está aí exatamente a distinção que o acórdão fez. E ainda vai um pouco mais adiante, esse acórdão, para dizer que a vítima desconhecia a fraude, a concessionária desconhecia essa fraude, então ela não foi induzida a erro, acreditando que estava medindo a água que estava sendo consumida. Portanto, se a vítima não visualiza que está saindo do seu patrimônio esta água desviada, ela, portanto, está sendo vítima de fraude, que qualifica o furto, e não vítima de estelionato. Então, afasta também o estelionato. Esse acordo, dentro do momento da matéria que nós estamos estudando, ele é muito interessante porque ele faz esse cotejamento entre o furto qualificado, o crime de usurpação de água e o estelionato, fazendo uma distinção e deixando aí de forma bastante didática a diferenciação. O bem jurídico protegido, não é tanto a posse imobiliária, no caso de esbulho possessório, quanto a integridade física. É a outra figura, que é aí o parágrafo 1º, inciso 2, do mesmo artigo 161. A sua caracterização, ela é mais frequente que as outras figuras, inclusive porque muitas vezes pode ocorrer em mobilizações de expressão até mesmo de natureza política, buscando a reforma agrária, assentamentos, enfim, todas essas ações, elas, e outras tantas, não é? Elas normalmente têm aí uma conotação de esbulho possessório, e é, portanto, mais frequente na jurisprudência, na casuística, esses casos. Nesse caso, especificamente aqui, os elementos do esbulho possessório são os seguintes. Primeiro, o núcleo diz invadir, é por isso que no debate político, normalmente não se aceita a referência às mobilizações políticas de movimentos de trabalhadores sem terra e outros tantos grupos que fazem essas mobilizações no campo, principalmente na área rural, mas existem também movimentos de sem teto e assim por diante. Essas mobilizações normalmente buscam tirar a carga ideológica de reprovação e ainda mais de reprovação criminal, não aceitam que se use o termo invadir, mas sim ocupar, porque eles não teriam a intenção de usurpar a propriedade, de se tornarem donos dessa propriedade, mas sim mobilizam para realizar a sensibilização político-social, no sentido de que se faça reforma agrária, que se faça programas habitacionais, e quando há, inclusive em situações, há acordos, normalmente saem de uma determinada propriedade imóvel, urbana ou rural, e vão estabelecer uma outra estratégia de ação política. Porém, aqui o crime é muito claro. Para ser crime, tem que ser caracterizada a invasão. Então, o núcleo é invadir. Há duas possibilidades para caracterizar o esbulho, que é a invasão com violência à pessoa e não a coisas. Então, se alguém corta uma cerca, é violência à coisa e não à pessoa. Isso não serve para essa caracterização. Violência à pessoa, portanto, viola a integridade física, ou então grave ameaça, viola a integridade mental da vítima. Esse é o comportamento. Ou ainda, a segunda hipótese para caracterizar o esbulho, porém aí sem violência, é o esbulho com concurso de mais de duas pessoas. Percebam que o legislador deixou claro aqui o quantitativo de pessoas. Quando não é violento o esbulho, precisa ter 3 ou mais pessoas. 3 ou mais pessoas, porque se forem 2 pessoas, sem violência, não atende o requisito do artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2, esbulho possessório, não estará caracterizado. E o esbulho possessório se dá em relação a terreno ou edifício alheio, sempre pertencendo a terceiro. Esse alheio traz uma questão que a doutrina e a jurisprudência deixa bastante clara a tipicidade. Quando, por exemplo, numa relação contratual de locação, por exemplo, o proprietário invade o imóvel locado. Nós podemos pensar em várias outras figuras, exercício arbitrário das próprias razões, qualquer outra figura criminal, dependendo de como for realizado o ato, porém, esbulho possessório não é por quê? Porque o terreno ou
o edifício, não pertence a terceiro, pertence ao agente ativo desse comportamento que nós estamos descrevendo. Portanto, se pertence a ele próprio, não atenderia o elemento normativo alheio. Daí porque é importante ter presente essa situação. E o especial fim de agir é o fim de esbulho possessório, que seria tomar a posse de um imóvel, excluindo da sua fruição quem está exercendo a posse. Portanto, pode ser vítima dele um mero possuidor, um legítimo possuidor do imóvel. E até em razão disso é que parte da doutrina chegou a fazer confusão, acreditando que o proprietário poderia cometer esse crime também. Entretanto, já dissemos, não pode porque não é edifício alheio. Claro que isso leva ou para outras figuras criminais, como o exercício arbitrário das próprias razões, ou mesmo ao campo do direito civil, da indenização, da reintegração de posse e outras questões dessa natureza, sem caracterizar o crime de esbulho possessório. Portanto, veja, apesar da proteção do possuidor, quando o próprio proprietário invade, falta terreno ou edifício alheio. O comportamento é atípico. Quanto ao esbulho possessório, sem violência ou grave ameaça, portanto, com concurso de agentes, nós temos que ter, pelo menos, no caso concreto, um mínimo de 3 pessoas. O legislador já está presumindo que com 3 ou mais pessoas já haveria uma espécie de violência ficta, não é? E, portanto, ele caracteriza o esbulho possessório. É importante lembrarmos que esse concurso de pessoas, mínimo de 3 ou mais pessoas, esse concurso mínimo de 3 pessoas, ele vai ser, para essa figura criminal, concurso necessário. Sem esse concurso, sem a violência, não estaremos diante do fato crime. A propriedade, diz o parágrafo 3º, a propriedade que é particular e que o esbulho foi realizado pelo concurso de agentes, portanto, sem o emprego de violência, é crime de ação penal privada. Procede-se apenas por queixa-crime. É o parágrafo 3º do artigo 161. A ação penal será pública quando houver, então, emprego da violência ou grave ameaça, não é? Se o sujeito, diz o parágrafo 2º, se o agente usa de violência, haverá também aplicação, acumulação da pena cominada à violência. Qual violência? Aquela violência que for típica. Lesões corporais, não é? Até homicídio, e no meio rural, muitas hipóteses de ocupações, ou mesmo de esbulho. O conflito acaba gerando muita violência, mas essa violência que está dita aqui no parágrafo 2º, que vai ser acumulada, tem que ser uma violência que está tipificada. Portanto, a doutrina, às vezes, fica discutindo se é concurso material ou concurso formal. A doutrina majoritária normalmente se refere a concurso material, porque, na verdade, o que o parágrafo 2º está dizendo é: nós vamos somar as penas desses crimes, que é a consequência também, no concurso material. Mas o professor Bittencourt, ele tem uma perspectiva que me parece tecnicamente mais correta, porque ele vai dizer que é, na verdade, concurso formal. Pega-se a pena só do crime mais grave e aumenta-se de 1/6 até a metade. Por que concurso formal? Porque o concurso aqui no esbulho, nessa hipótese de violência em ocorrendo, ele integra a definição legal, mais de 3 pessoas, 3 ou mais pessoas, mais de 2 pessoas, diz o tipo. Ele já integra a definição legal, portanto é um concurso formal, porque na verdade vai depender no caso concreto se foi realizado com uma única ação ou várias ações desdobradas, para ser concurso material. Se foi com uma única ação, nós teremos aí, diante de nós, de uma única ação, que é o concurso formal, com resultados, com múltiplos resultados. O esbulho possessório e a violência, com uma única ação, isso é concurso formal, porque esse concurso de agentes já está integrado no tipo penal. E aí nós podemos ter a hipótese de uma única ação realizada, gerando violência e o esbulho. Portanto, não se pode confundir cumulação de penas, que o parágrafo 2º determina, não é? Também incorre também na pena
a esta combinada, a esta violência realizada. Portanto, cumulação não se confunde com concurso material e concurso formal, cujo conceito diz respeito à realização de uma única ação, no concurso formal, com múltiplos resultados, ou várias ações, concurso material. Se forem várias ações, será aplicado o concurso material, mas como regra, nós teremos, então, a situação de ser concurso formal. E se a ação também de esbulho é em relação à propriedade pública, a ação também será pública, ação penal pública. Diz o parágrafo 3º, que se a propriedade não é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa, que é exatamente isso. Então, propriedade privada, em resumo, ação penal privada, queixa-crime. Propriedade pública, ação penal pública. É importante dizer que o esbulho possessório, em situações de furto, pode ser absolvido pelo crime de furto, o esbulho em relação ao furto. Viola-se a posse, realiza-se o esbulho para furtar bens dessa propriedade. Portanto, esse acórdão que aqui é do TRF3 deixa bastante claro. Nesse caso aqui, houve a extração de madeiras em reserva indígena. Então, houve o esbulho possessório, mas que vai ficar absolvido pelo furto, pois o esbulho possessório foi o meio para a extração dessas madeiras que pertenciam, então, à União nas reservas indígenas. E o tópico terceiro parágrafo dessa ementa deixa bastante claro. O delito de esbulho possessório em terras da União é absolvido pelo crime de furto. Numa outra hipótese, também aqui muito interessante, que eu separei, é esse acórdão aqui, também da Justiça, um conflito de competência entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, em que houve um esbulho possessório em assentamento do INCRA. Como o INCRA é um órgão federal, a Justiça Estadual entendeu que a competência seria da Justiça Federal, e a Justiça Federal entendeu que a repercussão não era em relação a bens de interesse da União, não alcançava o INCRA, e, portanto, a competência continuava na Justiça Estadual. E foi dirimido esse conflito, no sentido de que, havendo ausência de prejuízo ou ameaça a bens, serviços e interesses da autarquia federal, a competência continua sendo da Justiça Estadual. O apontamento, diz aqui a ementa, o apontado esbulho possessório causou prejuízo unicamente às vítimas, possuidoras diretas do imóvel, aqueles que estavam assentados no caso concreto. E aqui uma observação importante. A usurpação de bem da União, ela é tratada em lei especial, que é a Lei 8.176, de 1991. Essa lei definia os crimes contra a ordem econômica e criou o sistema de estoque de combustível. E diz o artigo 2º, constitui crime contra o patrimônio na modalidade de usurpação. Essa primeira parte vai caracterizar uma espécie de interpretação autêntica. Interpretação autêntica é aquela que é feita pelo próprio legislador sobre os seus dispositivos, mas ele vai definir aqui o crime, não é, de usurpação de bens contra o patrimônio da União. Produzir bens ou explorar matéria-prima pertencente à União sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo, porque é possível haver a outorga de extração de minerais, por exemplo, enfim, se estiver em desacordo com a outorga, também será o crime de usurpação de bens da União. Aquele acordo que nós vimos anteriormente aqui do Tribunal Regional Federal falando de reserva indígena, não estava aqui nesse caso concreto, quando vai para a Justiça da federal para estadual, é o artigo de esbulho possessório que nós estamos falando, ou furto, né, no caso, absolvendo o esbulho, esse do Código Penal que nós estamos analisando. Se é da competência da Justiça Federal, nós vamos ficar no artigo, para aplicar na Justiça Federal, com esse artigo 2º da lei especial. Deixa eu passar aqui. Artigo 2º. Pertencentes, então, à União, sem autorização legal, em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo, pena de 1 a 5 anos e multa.
Portanto, esse crime de usurpação de bem da União é tratado na Lei 8.176. O parágrafo 1º também diz que incorre na mesma pena, por equiparação, aquele que sem autorização adquirir, transportar, industrializar, tiver consigo, consumir ou comercializar produtos ou matéria-prima obtidos na forma prevista no caput deste artigo. Então, imagina, aquele receptador que recebeu a madeira extraída da reserva indígena, quando ele transporta ou quando ele adquire, quando ele vai industrializar, fazendo a transformação dessa madeira em móveis, por exemplo, ele consumir ou comercializar esses produtos, ou propriamente comercializar essa matéria-prima, vai também incorrer nas mesmas penas do crime de usurpação de bem da União. Aqui algumas decisões do STF, a segunda turma, havia um inquérito policial, não é, tramitando lá na competência originária, cuja relatora foi a Carmen Lúcia, está aí o de 2014. No Superior Tribunal de Justiça, a gente vai encontrar também nesse habeas corpus de 2017, tratando do crime de usurpação de mineral, portanto, aplicando a legislação especial. O crime de usurpação mineral é um crime contra o patrimônio público, por ser bens, os recursos minerais são bens da União, que só ela possui competência para regularizar a sua exploração por meio de outorgas. Aqui nós temos também no Superior Tribunal de Justiça uma outra decisão, essa aqui de 2018, também tratando de crime de usurpação de bens da União, e havia aí outros crimes, lavagem de dinheiro, enfim, lavra clandestina, que inclusive era utilizada aí para aquisição de equipamentos para a própria atividade criminosa, era uma organização criminosa. Muito bem. Por fim, nós temos o crime de supressão ou alteração de marca em animais, cuja pena é de 6 meses a 3 anos. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio. O alheio, de novo, tem que ser de terceiro. Marca ou sinal indicativo da propriedade. Por gado, deve-se entender animais de grande porte, e por rebanho, animais de pequeno porte. Não é? Então, se falamos de ovelha, rebanho. Se falamos de bovinos, gado. Basta, então, a fraude em relação aos sinais. O furto mediante fraude absolve o crime de supressão de marca em animais, diz o Nelson Hungria, porque ele é um crime subsidiário. Atualmente, nós não vamos aplicar o furto qualificado pela fraude. Não é? Por que não? Porque nós temos agora o parágrafo 6º no artigo 155, tratando desse crime que a doutrina denomina como abigeato. Tá? Trouxe aqui uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará, não é? Falando aí de crime de furto qualificado em concurso material com formação de quadrilha e adulteração de marcas em animais. Tanto é verdade a absorção da adulteração de marcas em animais, que nesse caso aqui concreto, ficou restrito o concurso material apenas ao concurso entre o crime de quadrilha, formação de quadrilha, e o furto qualificado pelo concurso de pessoas, e esse furto aqui, que era o que se estava debatendo, e esse furto aqui absolve a supressão ou alteração da marca feita no animal. Em relação aqui ao Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos aí um acórdão de outubro do ano passado, também tratando do furto qualificado, o abigeato, do parágrafo 6º do artigo 155, que agora está prevendo expressamente, não é, a questão de animais domesticáveis, de produção e tudo mais. Antes não tinha essa figura, aplicava-se o furto qualificado pela fraude. Eram essas as considerações que eu tinha para trazer nesse tópico, e agradeço, então, a atenção de todos e de todas. Bons estudos e até a próxima.